não é opinião. Bora conversar? Depois da vinheta. Olá, feliz de ter você aqui nos meus vídeos do YouTube. Eu sou Tereza Oliveira. Não esquece, curte, compartilha, se inscreve para a gente fazer esse caminho de ida e de volta. Eu falei para vocês, não é opinião. E não é opinião mesmo. Tem coisa que não é uma questão de opinião. Tem coisa que é crime. E você precisa entender. Se você não entender por bem, você vai ter que entender aos berros de alguém no seu ouvido que você está cometendo um ato que não é aceito legalmente. Um deles, homofobia. A gente sabe que durante muitos anos, muita gente brincou, fez piada, né, com a opção sexual das pessoas, etc. Eu não sei por que te incomoda, sabe? Eu não sei qual é o motivo que te incomoda tanto a opção sexual de uma outra pessoa. Eu acho que você devia estar preocupado com a sua opção sexual. A do outro é do outro. Não interessa para você. Não, mas pode influenciar. Ai, não influencia ninguém. A pessoa todos nós, cada um de nós somos aquilo que somos e ponto final. Não dá para você ficar preocupado, sabe? Você ficar incomodado com isso. Nós temos 5 dedos nas mãos e nenhum deles são iguais. Nenhum ser humano é igual. Se fosse para ser igual, né? Se fosse para ser igual, a gente não teria DNA, né? A gente não teria digitais, inclusive. E ontem, inclusive, o pessoal falando disso, falando dessa questão homofóbica, porque a gente tem que respeitar os diferentes. Espera aí, que diferentes? Todos nós somos diferentes, todos nós somos diferentes. Em tudo, em tudo. Ninguém é igual. Então eu não sei por que a gente tem que colocar grupos diferentes, não. Todos nós somos diferentes. Então, por aí nós já estamos fazendo errado. Nós já estamos fazendo errado. Uma outra coisa que também não é opinião é preconceito, né? Eu já passei por várias situações por conta da hanseníase, eu já passei por várias situações preconceituosas. Eu não entro muito no mérito com a pessoa, ou com o grupo que falou, ou com alguém, até porque em redes sociais, se você se pronunciar de verdade, você é execrado em praça pública, né? Então eu deixo passar, eu vou observando. Mas durante muito tempo me incomodou porque dói lá no fundo, esse tipo de preconceito dói, principalmente quando ela vem de pessoas que se dizem religiosos, né? Então estão ali fazendo oração e rezam pelos leprosos. Gente, nem se usa essa palavra, tá? E quando o cara coloca na oração isso, ele coloca como se nós fôssemos inferiores, né? Como se quem teve hanseníase ou familiar de paciente de hanseníase fosse alguém inferior a ele. Ridículo. Mas tem um porém. Essa pessoa que está orando, rezando, enfim, ela é formadora de opinião. E ao invés dela realmente ser formadora de opinião, ela acaba sendo forçadora de opinião. Porque o que ela colocar lá, que é o que ela pensa, vai, de fato, fazer com que todo aquele grupo que está ouvindo pense daquele jeito também. E aí? A tua opinião influencia as outras pessoas. Sabe, existem redes que não são privadas, são públicas, apesar de serem TVs pagas, tal, que ficam divulgando política junto com religião e fazendo uma bagunça na cabeça das pessoas. Porque a gente tem, num mentor espiritual, a gente tem um respeito muito grande. E quando esse mentor espiritual, ele usa essa influência que ele tem
para perverter a cabeça das pessoas, esse cara é um cara perigoso. Ele não é formador de opinião, ele é forçador de opinião. Ele leva as pessoas para o lado que ele quer. E isso é um perigo para a sociedade como um todo. Porque nem todo mundo percebe o quanto ela está sendo levada por uma correnteza que não vai beneficiar uma sociedade inteira. Vai beneficiar exclusivamente o tal do forçador de opinião. Ninguém coloca, sabe, numa rede paga, inclusive, ninguém coloca um tema, uma pauta que não esteja sendo interessante, inclusive financeiramente, para essas pessoas. Ninguém coloca. Tudo é um jogo de interesses. Então, a tua opinião, ela pode ser boa para você, mas dependendo do que for, em nível de religião, de opção sexual, sabe? De doenças, enfim, de raça, a tua opinião é crime, e é crime inafiançável. Você só não foi preso ainda porque ninguém denunciou. Mas a gente tem que prestar atenção, até porque também prender não vai resolver muita coisa, porque o que está na cabeça da pessoa não é preso. Pensar é uma coisa que ninguém consegue mandar, mas você consegue encaminhar. Então, cada vez que você se coloca, cada vez que você expõe aquilo que você pensa, de uma certa forma você está influenciando uma outra pessoa. Por isso que eu tomo muito cuidado com as coisas que eu digo. Porque eu não quero que você pense como eu penso. Quando eu coloco aqui, eu coloco para que você pense por você. Se você me der o retorno nos comentários, ou se você depois de assistir o vídeo, você refletir sobre isso, para mim já é um ganho. Eu, de forma nenhuma, quero ser forçadora de opinião, até porque nem tenho esse poder. Mas mesmo se tivesse, você tem que, sim, fazer com que as pessoas pensem por elas mesmas. Então, eu sei que muita gente do bem, acaba sendo levada, tipo um rebanho, por ideias, por pensamentos, por atitudes, sabe? Que não podem mais existir na sociedade. A sociedade como um todo, os grupos sociais, as mudanças sociais que ocorreram durante esses anos todos, nos fazem, de fato, pessoas que precisam estar presas ao respeito ao outro. Porque se a gente não tiver esse tipo de respeito, o mundo vai ficando cada vez mais complicado de se viver. Porque não é porque você é hétero ou porque você segue uma denominação que você considera única, verdadeira, que você é o suprassumo, que você é o último biscoito do pacote, que você está com a verdade absoluta. Ninguém está. Ninguém. Mas vocês que fazem essa forçada de barra, né, para que as pessoas pensem iguaizinhos, me preocupam no caminho que a sociedade leva. Não tem a pessoa 100% boazinha, não tem a pessoa 100% perfeita. Nós estamos aqui exclusivamente para aprender. Então, não é opinião, é crime. Cuida daquilo que você fala, cuida daquilo que você escreve, cuida de como você responde aos demais seres humanos que convivem com você nesse planeta, porque um dia essa cobrança vai vir de uma forma ou de outra, com certeza. E o dia que vier, talvez seja tarde para você refazer todo esse caminho que você trilhou, sabe? E que, de fato, não era um caminho do bem. Nem toda jornada que parece que é do bem é. No final dela,
pode ter um precipício e você nem fazia ideia disso. Em pé, pessoal.